que ocupa um lugar de destaque entre todos os setores da indústria focalizados no Plano Brasil Maior. E ele se baseia principalmente em dimensões estruturantes focadas em diversificação das exportações, na internacionalização das empresas, no reforço de competências tecnológicas e dos negócios, estímulo ao investimento, inovação e formação e qualificação profissional. Os objetivos, por outro lado, da Política Nacional da Indústria da Defesa e da Estratégia Nacional da Defesa são totalmente coincidentes com os objetivos do Plano Brasil Maior. Eu destacaria aqui objetivos descritos na política de defesa, com conscientização da sociedade em geral quanto à necessidade do país dispor de uma forte indústria da defesa. O paralelo com o Plano Brasil Maior se coloca com a necessidade de conscientização da sociedade de maneira geral de termos uma indústria nacional forte. A presidente Dilma, quando lançou o Plano Brasil Maior, colocou muito claramente que não existe um país forte, um país desenvolvido sem uma indústria forte. Isso precisa ser reforçado toda vez que, no uso das nossas estratégias, como reforço da nossa política de defesa comercial, adotamos medidas, instrumentos que realmente são instrumentos para defender a nossa indústria da concorrência forte, acirrada, que não se dá necessariamente por gaps de produtividade, mas sim por fatores externos de competitividade, como políticas cambiais que dificultam a nossa isonomia competitiva. Então, esse é um ponto importante e bastante coincidente. Da mesma forma, o objetivo de diminuição progressiva da dependência externa em produtos estratégicos da defesa, desenvolvendo-os internamente, coincide com nossa estratégia de defesa e de promoção da nossa indústria. O objetivo de redução da carga tributária coincide com nossos interesses em buscar isonomia competitiva, desoneração das exportações, desoneração dos insumos e desoneração dos investimentos, a ampliação da aquisição dos produtos de defesa coincide com o nosso instrumento fundamental do uso do poder de compra do Estado. A melhoria da qualidade tecnológica coincide com o foco estratégico e principal, que é do estímulo à inovação, aumento da competitividade, enfim, capacidade de mobilização também reforçam o nosso foco em aumento das exportações e internacionalização. Tem uma frase muito importante no decreto que lançou a Estratégia Nacional de Defesa, que coloca que a Estratégia Nacional de Defesa é inseparável da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Esta motiva aquela fornece escudo para esta. Cada uma reforça as razões da outra. Então, essa mensagem é fundamental para mostrar ou para reforçar o que o general colocou aqui da necessidade de uma visão interdisciplinar, interinstitucional no reforço da indústria da defesa. Vários elementos já estão sendo colocados em prática. O general chamou atenção para a MP 544, que estabelece melhores condições para compras, para o desenvolvimento tecnológico, em processo de regulamentação. Ações também das diretrizes das exportações de produtos da defesa, O Plano Brasil Maior tem uma dimensão sistêmica voltada para a promoção do comércio exterior, internacionalização das empresas
que o MDIC pode e deve contribuir na medida em que o Ministério, a quem cabe regular operações de comércio exterior, e o pratica através de vários instrumentos existentes. Também, quando é criada a Comissão de Assessoramento de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional, da qual o MDIC também faz parte, ressaltaria aqui também uma dimensão sistêmica, uma coordenação específica liderada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para tratar da inovação de uma maneira geral, horizontal, mas aplicada a cada um dos setores. O Livro Branco da Defesa é importantíssimo na medida em que dá uma dimensão de médio e longo prazo para essa indústria, fundamental para qualquer desenvolvimento econômico e industrial. A institucionalidade, tanto da estratégia da defesa como do Plano Brasil Maior, elas a institucionalidade está sendo construída e é importante que elas se casem. O Ministério do Desenvolvimento, como coordenador do Plano Brasil Maior, enfatiza a visão sistêmica desse plano, né, como também foi colocado aqui para a política de defesa. Essa visão sistêmica, coordenada, interinstitucional é fundamental. O Plano Brasil Maior considerou os programas, projetos e iniciativas em curso nos outros ministérios, nas outras entidades, e isso foi refletido no modelo de governança que atribui a coordenação tanto das iniciativas setoriais como das iniciativas sistêmicas, horizontais, aos respectivos ministérios, donos do assunto. Então, cabe ao Ministério da Defesa, ao secretário Murilo Barbosa, a coordenação desse Conselho de Competitividade Setorial da Indústria da Defesa, tendo a doutora Maria Luísa Leal, diretora da BDI, como vice-coordenadora, e esse Conselho de Competitividade ele deve contar com representantes do setor público, do setor privado e também de alguns trabalhadores da cadeia produtiva. Imagino, general, que a governança proposta para implementar a estratégia da defesa, ela tenha similaridades muito grandes e possam se somar ou uma substituir a outra, como foi feito no caso da saúde, que o Plano Brasil Maior incorporou o grupo executivo da indústria da saúde, que já existia, funcionava muito bem. Essa estrutura de governança foi incorporada à estrutura do Plano Brasil Maior. E aí, ao Ministério do Desenvolvimento, como uma função articuladora, normativa, entendemos que temos muito a somar para além da contribuição das várias entidades ligadas ao sistema MDIC, já mencionadas aqui, o BNDES com seus instrumentos de financiamento. Para se ter uma ideia, a linha de FINAME, que financia, FINAME mais a BNDES em geral, que financia exportação, o maior setor que toma esses recursos é o setor aeronáutico para financiar as exportações da Embraer para vários países. O BNDES também tem investido muito em inovação, em projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico na cadeia, bem como participado no capital de empresas estratégicas do setor da defesa. A BDI, aqui já citada, contribuiu desde 2010 com estudos setoriais,
com diagnósticos da base industrial da indústria da defesa, fundamentais para estimular a cadeia para mapear e estimular a cadeia de fornecedores, e entendo aqui a capacidade de apoiar a estratégia do Ministério da Defesa com relação à catalogação dos produtos da defesa. Pode ser um insumo de informações para apoiar esse projeto. Por fim, e aqui terminando, entendo que o Ministério do Desenvolvimento, o sistema EMDIC e a estrutura de governança geral do Brasil Maior podem contribuir muito com olhares diferentes sobre o mesmo produto, o produto da defesa, né? Cabendo ao Ministério da Defesa atender às necessidades estratégicas da defesa, né? Essa é a principal preocupação. E o sistema EMDIC, a estrutura do Plano Brasil Maior, apoiar como coadjuvante, o ator principal realmente, o Ministério da Defesa, tanto se vê pelos avanços já conseguidos em termos de institucionalidade, em termos de estratégia, de planificação e de execução que já foi feito até agora. O nosso objetivo é apoiar e contribuir com efeitos propulsores, indutores na área de inovação e tecnologia, através da liderança do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiar as estratégias de conteúdo local e industrialização do país, estímulo a spin-offs e contribuir para minorar os efeitos sobre balança de pagamentos e relações comerciais que ainda são ruins na nossa conta de Brasil. Então, termino chamando a atenção especial para a necessidade de complementariedade, da necessidade de ações conjuntas, como bem ressaltou o general na sua palestra inicial, e o sistema EMDIC está pronto para contribuir cada vez mais, somando as várias iniciativas já existentes de parceria. Muito obrigada e desejo sucesso a todos nós nessa empreitada. Obrigado, Heloísa. E agora vamos ouvir o Sr. Pablo Fonseca Ferreira dos Santos, secretário adjunto de Políticas Microeconômicas do Ministério da Fazenda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando o Ministério da Fazenda. Quando eu recebi a missão de fazer essa apresentação para os senhores, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma frase de um amigo que disse que é fácil falar sobre a Inglaterra na França. Agora, falar sobre a Inglaterra na própria Inglaterra é um negócio meio complicado. Então foi um pouco esse o desafio que eu me coloquei, como que eu conseguiria contribuir para o debate para um público tão especializado. E o que eu busquei aqui na minha apresentação foi dar um pouco um tom econômico para a discussão de defesa. Claro que muitos dos pontos da minha apresentação reforçam ou repetem o que foi levantado pelo general Mattioli e pela Heloísa, e destacam o porquê o governo tem se empenhado tanto, como o general Mattioli
falou ao final da sua apresentação, no desenvolvimento da indústria de defesa. Bom, o primeiro ponto é, para nós, no Ministério da Fazenda, por que investir em defesa? E a questão principal é porque defesa é um setor intensivo em tecnologia. E aqui a gente está falando em investir em defesa, não simplesmente, pura e simplesmente na compra de materiais ou de equipamentos de defesa, mas no desenvolvimento e na absorção da tecnologia que está embutida neles. Porque sem isso, o investimento em defesa perde um pouco o sentido econômico e vira meramente um gasto por razões geopolíticas. Na teoria econômica, o que se diz é que a tecnologia é o motor do desenvolvimento. Por quê? Porque é justamente a tecnologia que traz os ganhos de produtividade. E a ideia de produtividade e a importância da produtividade para o crescimento ela é bastante intuitiva, né? A riqueza vem essencialmente da capacidade de fazer mais com menos. Todos aqui devem ter ouvido falar de Malthus, que no século XIX disse que eventualmente a humanidade ia morrer de fome. O que ele não colocou na conta dele foi que a tecnologia acabou gerando novas técnicas de produção que fizeram com que o uso dos recursos naturais fosse muito mais eficiente na geração de alimento. Bom, países que investem mais em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, é um outro nome para tecnologia, crescem mais. E tem um artigo conhecido, pelo menos de quem é da área de economia, que mostra que o crescimento tecnológico explica 2/3 das diferenças de renda dos países, enquanto que o investimento em capital físico e humano explica só 1/3. Isso aqui é um desenvolvimento dos últimos 20 anos da teoria, porque há 30, 40 anos se acreditava que o crescimento vinha essencialmente do capital, né? Então, você pega as estratégias de crescimento da década de 50 e 60, era essencialmente aumentar o estoque de capital da economia, sem uma grande ênfase na tecnologia, né? Isso mudou bastante. O enfoque dos países tem sempre sido tecnologia. Por que que... E assim, os benefícios, do ponto de vista do Ministério da Fazenda, da área econômica, eles estão muito mais associados aos transbordamentos tecnológicos, que é o jargão que se usa. E assim, 2 exemplos, que são 2 tecnologias desenvolvidas para fins militares, né, que acabaram virando de uso comum. Uma deles é a internet, que absolutamente mudou completamente a forma que nós nos relacionamos entre nós e com o conhecimento, né? E o GPS, que hoje em dia quase qualquer aparelho celular tem um equipamento GPS embutido. E o benefício dessas tecnologias, elas vão muito além do benefício direto, quer dizer, é muito difícil, e os benefícios são intangíveis, são difíceis de mensurar. Imagina o ganho de tempo e a economia de dinheiro que a internet proporcionou na facilitação da comunicação, só para dar um exemplo. E, bom, aí tem o que nós chamamos de externalidades. Claro, o setor de defesa gera empregos, tem a questão de tecnologia que eu já falei, transbordamento, e tem a questão que a Heloísa mencionou do balanço de pagamentos. Também, um país continental como o Brasil precisa comprar equipamentos de defesa, mas ele precisa também desenvolver a sua indústria